Olá, prezados alunos, nós estamos dando continuidade a esse novo projeto de facilitação e ampliação dos estudos na área de direito financeiro, com a gravação de videoaulas que vão ficar à disposição não só para vocês que fazem parte do grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização da USP com o CNPq, como também dos alunos de graduação desse semestre da disciplina DEF 326, Orçamento Público, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como também aos alunos da graduação e da pós-graduação em Direito Financeiro nos demais semestres da Faculdade de Direito da USP. Mas não são esses apenas os beneficiados desse projeto, porque as videoaulas vão ficar à disposição no canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério e vão permitir que nós tenhamos um permanente acesso a aulas que vão tratar de assuntos importantes, relevantes de direito financeiro, de maneira didática, e para isso nós estamos contando com a valiosíssima e gentil colaboração do Antônio Carlos Dávila Júnior. O Antônio Carlos Dávila Júnior, para quem ainda não conhece, ele foi auditor do Tribunal de Contas da União, teve uma participação extremamente relevante como identificador das pedaladas fiscais que acabaram dando origem ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, é hoje consultor de orçamentos públicos da Câmara dos Deputados por concurso público, professor de cursos na área de orçamentos públicos e é uma pessoa que entende profundamente, principalmente do aspecto prático e também teórico do direito financeiro. E tem também uma didática que vocês vão perceber que permite com que qualquer pessoa consiga entender e compreender o direito financeiro. Então, é uma colaboração muito grande. Faço questão de deixar esse elogio e esse agradecimento para o Antônio Carlos Dávila para esse projeto que está se iniciando e nós temos certeza que vai dar uma enorme colaboração para os interessados e estudiosos de direito financeiro. Muito obrigado, Dávila. Nós vamos, nessa aula agora, continuar a tratar da questão das origens do orçamento como instrumento de controle e tratar especificamente da questão dos créditos orçamentários e dar início também para falar e tratar da questão dos princípios orçamentários. Temos certeza que vai ser uma aula muito proveitosa e vocês vão gostar. Obrigado, Dávila. A palavra é sua e pode tocar em frente aí e fazer os meus alunos entenderem direito financeiro. Obrigado, professor, pelas palavras. Vamos lá, porque eu particularmente adoro falar sobre esse assunto aqui. E vamos lá, bons estudos a todos aí. Qualquer dúvida, começa o vídeo novamente. Obrigado pelas palavras e pela oportunidade. Vamos lá. Bem, a aula de hoje começa por uma temática que é fundamental, como está escrito aí, que é o conceito de créditos orçamentários. O que é um crédito ordinário, adicional, né? E, aliás, o que é essa palavrinha crédito, né? Primeiro de tudo, vamos identificar aqui o que é um crédito, o que é um recurso, né? Às vezes, quando a gente fala assim, eu tenho crédito, a gente costuma relacionar isso com receita, mas não é bem assim, não. Olha só, toda vez que vocês lerem na legislação a palavra crédito, essa palavra estará associada com despesa orçamentária. Então, quando eu falo assim de crédito orçamentário, substitui, eu estou falando de despesa orçamentária. Beleza? Gravem isso muito bem, para não confundir. E toda vez que eu estiver falando de recurso, eu estou falando de receita. Então, quando alguém fala assim, olha, eu não tenho crédito orçamentário para essa despesa, o que ele está querendo dizer é que ele não tem autorização legislativa do parlamento para executar essa despesa.
Quando ele fala, eu preciso obter recurso, eu falo, eu preciso ter uma receita para autorizar este crédito. Beleza, pessoal? Então, ó, isso daqui é muito comum na Constituição, na Lei 4.320, por aí afora. O artigo 167 diz aqui de maneira bem clara, ó, é vedado a abertura de crédito suplementar especial. O que ela está querendo dizer com isso? Está dizendo que você não pode executar uma despesa, né? Você não pode inserir um reforço de uma autorização de gasto no orçamento ou acrescentar uma nova autorização no orçamento, por isso a palavra crédito, sem prévia autorização legislativa, beleza? Então, ó, crédito tem a ver com despesa. E também não pode obter a autorização desse crédito, dessa despesa, sem indicação do que? Dos recursos, ou seja, da fonte de receita. Beleza? Entendido, portanto, o que é um crédito, o que é recurso, não pode confundir. Vamos seguir em frente. O que seriam, então, os créditos orçamentários? Vamos imaginar que nós temos aqui a Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2020, e que nessa lei orçamentária, sempre dividida em duas partes, porque o orçamento público, em essência, é, de um lado, uma estimativa de receitas que você pretende arrecadar ao longo do ano de 2020, no caso, né, e um conjunto de autorizações de gasto. Então, vamos imaginar que tenhamos aqui estimado arrecadar em 2020 R$10 mil. E, com base nessa estimativa, estamos autorizando despesas A, B e C nesses respectivos montantes. Joia? O que é que significa essa despesa A, B e C aqui, ó? E o que significa esse valor aqui em azul? Né? Essa área que está aqui em amarelo significa o crédito orçamentário. O que é, portanto, crédito orçamentário? Crédito orçamentário representa a identificação da autorização de gasto. Ou seja, responde a seguinte pergunta: qual é a autorização que eu estou recebendo? Qual é a despesa que está sendo autorizada? Então, é a identificação da autorização que o parlamento está me dando. E está aqui, despesa A, despesa B, despesa C. Estou identificando, estou dizendo, ó, esse é o meu crédito orçamentário. Joia? Agora, cada um desses créditos orçamentários tem a sua respectiva dotação. E o que é a dotação? É o montante que está sendo autorizado. Eu sempre tenho que informar, inclusive quando a gente for verificar mais adiante os chamados créditos adicionais extraordinários, eu sempre preciso informar o montante que será, ou qual é o limite, o montante limite que será autorizado. Beleza? Então, no caso aqui, para a despesa A eu tenho 5 mil, para a despesa B eu tenho 3 mil e para a despesa C eu tenho 2 mil. Joia? Agora, os créditos orçamentários, portanto, as autorizações de gasto são de 3 tipos. Muita gente confunde aqui, suplementar, especial, extraordinário. Não. Os créditos orçamentários são de 3 tipos, por quê? Eu tenho os créditos ordinários. O que são os créditos ordinários? São aqueles que não ligam, que não mandam uma carta, um e-mail, um WhatsApp, que não curte a sua foto no Instagram, e por isso ele é ordinário, não tem nada a ver com isso. Crédito ordinário ou inicial é aquela autorização de gasto, por isso que é um crédito orçamentário, é a autorização de gasto que está sendo dada, concedida na Lei Orçamentária Anual original de fábrica. Então, todas aquelas autorizações de gastos que estão vindo na Lei Orçamentária Anual original, aprovada lá no Parlamento, são chamados de créditos orçamentários ordinários. Mas ao longo da execução do orçamento, ou até mesmo após a aprovação do orçamento, né, eu posso desejar alterar essas autorizações para suplementá-las, para reforçar, ou para inserir novas dotações que não estavam previstas na Lei Orçamentária Anual original de fábrica, né, para poder fazer o gasto. São os chamados créditos orçamentários do tipo adicionais. Então, primeiro, os ordinários vêm lá na Lei Orçamentária Anual original. Os adicionais são aqueles que você insere na Lei Orçamentária
ao longo do exercício. Joia? Já já a gente vai ver os tipos de créditos adicionais. Mas isso é já já. E eu tenho também os créditos reabertos, que muita gente não presta atenção nesses créditos reabertos, mas é, de acordo com a Constituição, um processo legislativo específico, muito específico, né, por intermédio do qual você insere na lei orçamentária anual que está sendo executada despesas que foram autorizadas no ano anterior. Tá? Então, créditos reabertos, a gente vai ver também um conceito já já. Então, ó, aqui estão os ordinários. Se a gente pegar a lei orçamentária anual de 2020, que eu apresentei agora há pouco, né, e colocar aqui o ano de 2020, o ano de 2019, tudo isso que está aqui, despesas A, B e C, ou os créditos orçamentários A, B e C, são os créditos ordinários, originais ou iniciais, aqueles que foram autorizados quando da aprovação do orçamento. Todas essas autorizações, evidentemente, valem para o quê? Para o exercício de 2020. Não à toa que a Lei Orçamentária Anual recebeu o nome de LOA 2020. Joia? E vocês podem até ver, eu já vou até adiantar um pouquinho, que essa LOA 2020, de acordo com o desenho, ela está bem sobre o exercício de 2019. Por quê? Porque o orçamento público, para que ele possa ser executado a partir do dia 1º de janeiro, ele precisa ser aprovado até o final do exercício anterior. Joinha? O que são os créditos adicionais, então, que a gente falou agora há pouco? Se eu quiser, por algum motivo, né, alterar uma autorização que me foi dada na lei orçamentária anual original, porque verifiquei que a dotação, lembra o que era dotação, que era o valor montante autorizado? Que eu verifiquei que a dotação que havia ali para uma determinada despesa é insuficiente, né? Ou que eu preciso inserir numa despesa no orçamento, porque precisa executar aquela despesa e ela não estava presente na lei orçamentária anual, né? Eu vou usar os chamados créditos adicionais. Como é que eu faço isso? Eu vou, por premissa, por definição, evidentemente, mostrar aqui que, ao longo do exercício, descobri que iria arrecadar mais do que os 10 mil que eu havia imaginado. Por isso que eu estou colocando esse quadriculado ali. E com essa nova fonte de recurso que obterei ao longo de 2020, ou que tenho uma certeza muito grande, ou uma chance muito grande de obter esse recurso ao longo do exercício, eu vou autorizar gastos aqui no meu orçamento. Eu vou inserir créditos nesse orçamento. E se eu estou inserindo ao longo do exercício, estou inserindo créditos adicionais, beleza? Por exemplo, e esses créditos vão valer também para 2020. Então, os adicionais, de acordo com a Lei 4.320, que lembrem-se, era a nossa norma geral de direito financeiro, eles representam o quê? São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. E, por essa razão, eu vou precisar reforçá-las ou inseri-las ao longo do exercício. Tá? Quais são os tipos de créditos adicionais? Eu tenho os créditos suplementares, os especiais e os chamados créditos extraordinários. O que são os créditos suplementares? Vamos imaginar que eu tenho aqui a minha receita, esse quadradinho aqui em vermelho, no valor de 4 mil. Ou seja, percebi que ao longo do exercício vou arrecadar 14 mil e não os 10 mil como eu havia imaginado lá em 2019. Tenho, portanto, aqui uma nova fonte de recursos para autorizar despesas. Né? Com esses 14 mil, o que é que eu vou fazer? Eu vou suplementar uma despesa aqui no meu orçamento. E suplementar uma despesa de acordo com a Lei 4.320 é o quê? Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares. O que são créditos adicionais do tipo suplementar? São aqueles créditos, ou seja, autorizações de gasto destinados a reforço de dotação. Eu vou, portanto, reforçar o montante de uma despesa que já está no orçamento. Por exemplo, quero reforçar a despesa C em R$ 1.000, porque eu preciso que a autorização seja no valor de 3 mil e não no valor de 2 mil reais. Joia? Agora, eu também tenho os créditos adicionais do tipo especial. Vamos imaginar que eu preciso executar uma despesa que não havia sido prevista na lei orçamentária original.
Então, os especiais são o quê? São aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Se eu quiser fazer aqui a despesa F, percebo que essa despesa F não existia anteriormente. Se eu preciso inserir essa despesa no valor de 2.500 para poder executá-la, porque essa é a regra constitucional, essa despesa, ou seja, esse crédito que eu estou inserindo ao longo do exercício financeiro, é um crédito orçamentário do tipo adicional e dentro dos créditos adicionais é um crédito do tipo especial. Joia, pessoal? Agora, é possível que ao longo do exercício, em decorrência de uma situação completamente imprevisível e urgente, eu seja obrigado a fazer um gasto extraordinário. Se a gente levar isso para o nosso dia a dia, vamos imaginar que você, de uma hora para outra, precise ir ao médico porque machucou o braço no banheiro, né? Teve um pequeno acidente e precisa engessar o seu braço, precisa ir rapidamente para o hospital e lá chegando você tem que fazer uma cirurgia. Não dá, por certo, por óbvio, para aguardar a autorização do legislativo para fazer uma cirurgia de emergência. Então, o que são esses créditos adicionais extraordinários? Claro, eles são inseridos ao longo do orçamento e, de acordo com a dicção lá desse inciso 3 do artigo 41 da Lei 4.320, os créditos extraordinários, percebo que essa regra já não vale mais, eu vou explicar por quê. Eram aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Aliás, fazendo aqui um parêntese, essa coisa de comoção intestina é um negócio meio complicado, né? Outro dia eu cheguei em casa, né, e perguntaram para mim assim, o que é mais rápido? É a velocidade da luz ou o pensamento? Eu falei, olha, nenhum dos dois. Eu falei, mas por quê? Não, o mais rápido é a comoção intestina. Mas por que não? Porque outro dia eu cheguei em casa com uma comoção intestina, não deu tempo nem de pensar, nem de acender a luz. Tá certo? Então vamos lá. O que é o crédito extraordinário? Esse conceito do artigo 41 não vale mais. Não vale mais porque a própria Constituição, no artigo 67, parágrafo 3º, trouxe, como se fosse uma espécie de norma geral de direito financeiro, o conceito de crédito extraordinário. Está escrito lá, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Se a gente comparar com o que estava escrito lá atrás, na 4320, era despesas imprevistas, ou seja, tinha-se a ideia lá atrás que o ser humano conseguia prever todas as situações e que só não estava prevista no orçamento aquela despesa porque alguém não o quis. E não é assim que funciona. Existem situações que são completamente imprevisíveis. Quem iria imaginar, por exemplo, que em 2020, a partir de março, nós iríamos estar em quarentena por conta de uma pandemia? Então, se a gente for procurar no orçamento público da União ou de qualquer ente federado a autorização de gasto para o combate à pandemia do Covid-19, você vai ver que nessa lei orçamentária original de fábrica não há nenhum crédito orçamentário original para tal finalidade. E eu também não posso, numa pandemia, ficar aguardando uma autorização do Poder Legislativo, até porque, na maioria dos casos, eles estão também em quarentena, né, para fazer despesas necessárias ao combate da pandemia. Então, eu estou diante de uma situação agora, em 2020, muito assim, didática para a gente entender o que é o crédito extraordinário. É uma situação completamente imprevisível e urgente, você não poderia prever. Como a decorrente de quê? De guerra, comoção interna ou calamidade pública. Veja que a Constituição agora não traz mais uma lista taxativa das situações em que você poderia fazer o crédito extraordinário. Agora ela exemplifica como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Percebo que as situações exemplificadas aqui são situações críticas, são situações complexas. Então, não é para qualquer despesa ou para qualquer situação que você pode ficar utilizando o crédito extraordinário, porque o crédito extraordinário, como nós veremos, dispensa a execução do gasto, a autorização prévia do parlamento. Certo? Beleza. Então, se eu quiser, ao longo do exercício de 2020,
fazer o gasto com a despesa X, porque essa despesa X vai ajudar no combate à pandemia do Covid-19. Eu posso inserir essa despesa no meu orçamento sem precisar de uma autorização prévia do Poder Legislativo. Mas ela não deixa de ser um crédito do tipo adicional. Olha. Então, essas autorizações de gasto valerão para o exercício de 2020. E o terceiro tipo de crédito orçamentário, agora já falamos dos ordinários, dos adicionais, o que são os créditos reabertos? A Constituição, no artigo 67, lá no parágrafo 2º, diz que são vedados, né, uma série de itens. Mas no parágrafo 2º, ela fala o seguinte, os créditos especiais extraordinários, que nós acabamos de aprender o que são, né, são aqueles que eu insiro no orçamento porque, no caso dos especiais, não havia dotação específica. E no caso dos extraordinários, o gasto precisa ser efetuado de maneira urgente. É até bom a gente fazer um parêntese aqui. Geralmente, as pessoas associam créditos extraordinários com despesas que não estavam previstas no orçamento. Mas isso não é verdade. O crédito extraordinário, a grande característica dele é a urgência na execução do gasto. Os créditos extraordinários, veja só, eles podem funcionar para reforçar uma dotação que já existe ou para inserir uma dotação que ainda não existe. Imagina que exista na lei orçamentária de um município X a autorização para comprar e distribuir remédios à população. Só que essa autorização tem uma dotação muito baixa e que, por conta da pandemia do Covid, eu preciso reforçar essa dotação de maneira urgente. Que tipo de crédito eu vou utilizar? O crédito adicional do tipo extraordinário. Claro, eu não sou obrigado a usar o crédito extraordinário, mas a situação que me é apresentada me dá aso a utilizá-los, beleza? E no caso, eu vou usar o crédito extraordinário também para reforçar uma dotação. Só que, como o gasto é urgente e eu preciso fazê-lo sem buscar autorização prévia do parlamento, eu vou chamá-lo de crédito extraordinário. Mas eu posso também usá-lo, como nós vimos agora há pouco, para inserir uma despesa nova no orçamento. Então, todos esses créditos especiais extraordinários, quando eu os inserir no orçamento, eles terão uma vigência dentro do exercício em que eles forem autorizados. Então, eles vão valer até o final daquele exercício. Eles não valem ad eterno ou para o próximo exercício. Regra geral, não é assim que funciona. Agora, existe uma situação que está aqui, piscando na tela para vocês, que é a seguinte: salvo se esse ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses do exercício. Se a partir do mês de setembro eu for obrigado a fazer um crédito extraordinário ou inserir um crédito especial no meu orçamento, eu posso, se for o caso, reabrir esses créditos no exercício subsequente. Já vou explicar para vocês, no esqueminha didático, como é que isso funciona. E se eu o fizer, eles serão incorporados ao orçamento. Então perceba que aqui há um dispositivo constitucional que cria uma espécie de processo legislativo muito específico, muito célere, em que, por um ato infralegal, por um decreto que o chefe do executivo assine, por exemplo, aquelas autorizações que forem inseridas nos últimos 4 meses, que se referiam a créditos especiais extraordinários, poderão ser incorporados ao orçamento, no caso, por exemplo, de 2021. Vamos ver como é que isso funciona? Tá? Vamos ver isso quando a gente fala do princípio da anualidade. Porque para falar dessa reabertura, a gente precisa entender desse princípio orçamentário da anualidade. Então vamos lá começar com o tema princípios orçamentários. O primeiro deles é o da anualidade, que vocês, pelo próprio nome, já devem imaginar o que se representa. O que é o princípio da anualidade? Eu tenho um conceito, né? Se o orçamento ele é instrumento de controle, vamos pensar, se o orçamento é instrumento de controle e eu só posso gastar se o parlamento me autorizar, não adianta autorizar a realização de uma despesa durante 20 anos, porque eu só vou voltar ao parlamento para me autorizar novamente aquele gasto daqui a 20 anos. Então, eu estabeleço um período ao final do qual eu sou obrigado a solicitar nova autorização de gasto para aquela despesa.
Isso é o princípio da anualidade. Então, as autorizações que constam da minha lei orçamentária anual, tenham sido elas inseridas de maneira original ou ao longo do exercício, elas valem apenas para um período limitado de tempo. Elas não valem por um período indeterminado de tempo. Tá? E qual é o objetivo? Fazer com que o Estado, periodicamente, aqui o Legislativo, o chefe do Executivo e por aí afora, compareça, apresente-se ao Legislativo para solicitar novas autorizações de gasto. Então, anualidade, as autorizações que me foram dadas, os créditos orçamentários valem para um período limitado de tempo, para que eu procure renovar essas autorizações temporariamente ou periodicamente, por isso que ele também é conhecido como princípio da periodicidade, para que o Poder Legislativo controle a cada exercício a aplicação dos recursos públicos. Né? E qual que é o tamanho desse período? Né? Porque uma coisa é o tamanho desse período de tempo, e outra coisa é quando é que ele inicia, quando é que ele termina. De acordo com a Constituição, a gente encontra vários dispositivos dizendo ou dando dicas sobre o tamanho desse período. Então, aqui no artigo 165 diz: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão os orçamentos o quê? Anuais. Parágrafo 5º desse mesmo artigo, a lei orçamentária anual. Então, não há dúvida. Qual é o tamanho desse período limitado de tempo? 1 ano. Tá? Ou, no máximo, 1 ano. Porque se eu, por exemplo, insiro no mês de março um crédito adicional do tipo especial, ele vai valer até o final daquele exercício, e não por 1 ano. Então, é no máximo 1 ano. Beleza? Se, voltando aqui, a regra que estabelece o tamanho é uma regra constitucional, a regra que estabelece o início e o término desse período está na 4.320. Portanto, eu poderia, se for o caso, alterar via aprovação de uma lei complementar. O artigo 34 da 4.320, exercício financeiro, que é o período de tempo ao longo do qual eu executo o orçamento, né, coincidirá com o ano civil. Se você fala que coincide com o ano civil, ela começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então, o período de tempo ao longo do qual aquela autorização é válida tem 1 ano, de acordo com a Constituição, e começa dia 1º e termina no 31 de dezembro. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, olha só. Quando aquela lei complementar, que nós sabemos, que eu falei lá na primeira aula, que ela ainda não foi aprovada, dispuser sobre o exercício financeiro, poderá dizer, né, que esse exercício financeiro tem um período de 2 anos? Não, porque essa é uma regra constitucional. Mas poderá, por hipótese, estabelecer que o exercício financeiro agora começará em todos os entes da federação no dia 1º de julho e terminar no dia 30 de junho? Pode, porque continuará a existir uma autorização válida por um período limitado de tempo, de 1 ano, de acordo com a Constituição, mas o início e fim, que é dado hoje pela lei complementar, recepcionada, que é a 4.320, poderia ser qualquer início e término, beleza? Então, olha, vamos pegar aqui e trazer para um esqueminha que mostra o exercício de 2019, 2020 e 2021. Todas aquelas despesas que estão na minha lei orçamentária anual referente ao exercício de 2020, receitas estimadas em 10 e despesas ABC, que nós já conhecemos quais são, todas elas valem para qual período? Para 2020. Por isso que a lei orçamentária ganhou aquele nome lá de 2020. Joinha? Então, esse é o princípio da anualidade, que tem 1 ano, de acordo com a Constituição, por isso chamada de lei orçamentária anual, mas cuja data de início e término é trazida pela 4.320, quando diz que o exercício financeiro coincide com o ano civil. Agora, vamos falar de outra coisa. Dentro desse princípio da anualidade, vamos falar da vigência dos créditos adicionais. Estão lembrados, né? Créditos orçamentários são de 3 tipos: originais ou ordinários, adicionais e reabertos. Vamos falar dos adicionais. Qual é a vigência dos créditos adicionais? Eles valem por 1 ano ou eles valem dentro do exercício? Como é que eles se relacionam com essa anualidade orçamentária? A 4.320 diz no artigo 45 que os créditos adicionais
terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Lembra lá daquela palavrinha abertos, quando eu falei do budget, daquela maleta de couro que o chanceler do erário lá na Grã-Bretanha abria a maleta e trazia o orçamento? Está aqui, ó, mais um dispositivo legal que traz a expressão abertos. Então, os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Salvo o quê? Lá na 4.320, existia um dispositivo que falava o seguinte: salvo no caso dos especiais extraordinários, se houver uma autorização do legislativo. Vamos ver como é que está escrito hoje isso daqui. O artigo 67, parágrafo 2º, diz que os créditos especiais extraordinários, nós já lemos isso daqui nessa aula, terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo o quê? Vamos ver já, vamos complementar essas situações todas aqui, beleza? Ó, vamos imaginar que estamos em 2020 e 2021. Né? O exercício financeiro começa em 1º de janeiro e termina aqui em 31 de dezembro. Imaginemos que aqui, ao longo do exercício de 2020, seja necessário suplementar uma dotação insuficiente no orçamento. Eu quero, portanto, alterar a LOA para reforçar a despesa C. Eu quero reforçá-la em 1.500, porque o valor dela está em 2.000 apenas. Eu preciso gastar mais. Se eu fizer essa alteração do orçamento, conseguir a aprovação dessa lei de crédito adicional suplementar lá no parlamento, essa autorização vai valer até quando? Apenas dentro do exercício financeiro em que ele foi autorizado. Percebo que ele não vale por um ano. Ele não vai valer até o mês correspondente do exercício financeiro subsequente. É até o final daquele exercício. Mesma coisa para o especial. Se eu quiser alterar a LOA para inserir uma despesa F que não existia, essa autorização vale até quando? Até 31 de dezembro. E a mesmíssima coisa também para os créditos extraordinários. Eles vão valer aquela despesa X até o final do exercício de 2020. Beleza, pessoal? Então, ó, crédito adicional não tem vigência de um ano, tem vigência dentro do próprio exercício financeiro até o final dele. Mas existem situações específicas, nós veremos já, que as pessoas costumam chamar de exceções ao princípio da anualidade, no que tange aos créditos especiais e extraordinários. Vamos lá. O que é que dizia aquela 4.320, o artigo 45, que a gente vai complementar agora? Salvo, lembra que falava que os créditos tinham vigência dentro do exercício que forem abertos? Salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários. E olha o que a Constituição fala hoje em dia, e que, por evidente, esse artigo 45 da 4.320, no meu ponto de vista, não foi recepcionado pela Carta de 88. Fala que os especiais e extraordinários terão vigência no exercício em que for autorizado, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, e só nesse caso, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Vamos tentar entender essa salada de letras aqui, num esqueminha um pouco mais didático, tá bom? Voltemos àquela nossa transparência anterior, né, onde a gente tinha os créditos especiais extraordinários valendo dentro do próprio exercício. Percebo que aqui eu não coloquei nenhuma data limite aqui, que é 31 de agosto, para marcar os 4 últimos exercícios. Tá? Essa prorrogação que eu vou explicar agora, que era permitida pela 4.320, que já não foi recepcionada, e que é permitida pela Constituição, né, nesse caso aqui, dos últimos 4 meses do exercício, está bem exemplificada aqui adiante. Ó, estou em 2020, 31 de agosto. Por que eu coloco 31 de agosto? Porque 31 de agosto justamente marca o quê? O final dos 8 primeiros meses do ano. Então, o que eu tenho dali por diante, de setembro, outubro, novembro, dezembro, são os últimos 4 meses do exercício. Então, essa data é fundamental, porque é ela que vai demarcar a possibilidade ou não de reabertura dos créditos. Vamos imaginar, né, e também marca, essa data também marca aqui uma coisa muito importante que a gente vai ver depois em ciclo orçamentário, que é a data limite que a Constituição estabelece para a União, para que o Executivo encaminhe, no caso da União,
ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual. Então, até o dia 31 de agosto de cada exercício, o chefe do executivo, o presidente da República, tem que encaminhar ao Congresso o PELOA para o ano seguinte. No caso aqui, o PELOA de 2021. Olha, imagine que esse projeto de LOA contemple receitas estimadas no valor de 30 mil, despesas A e E, que ele quer autorizar, por isso que está num projeto, aqui no valor de 10 e 13 mil, e que agora, atenção, muita atenção, dentro do exercício financeiro de 2020, aquele crédito especial, lembra que era a despesa F? Foi inserido ali no valor de 2 mil, tá? O que é que vai acontecer? Vou ser muito claro aqui, ó, para não perder o rumo da história. Estou falando aqui em cima de um projeto de LOA para 2021. Ao mesmo tempo que eu estou encaminhando um projeto de LOA para o ano seguinte, estou executando ao longo de 2020 a LOA 20, aquelas despesas que a gente já conhece, que vinha trabalhando nos esqueminhas anteriores. Estão lembrados dela? Vou até retornar aqui para vocês verem. Ó. Lembra daquela LOA? Nós tínhamos aqui as despesas do orçamento. Ó, as despesas da LOA de 2020 era a despesa A, B e C, e que ao longo do exercício eu fui incrementando com créditos suplementares o crédito especial para a despesa F e o crédito ordinário para a despesa X. Olha, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós temos aqui em paralelo uma lei orçamentária de 2020 que está sendo executada e um projeto de LOA que está para ser encaminhado ao Legislativo. Se aqui, antes de 31 de agosto, eu quiser inserir na LOA de 2020 o crédito especial de despesa F, e achar que no ano de 2021 vou precisar executar essa despesa também, ainda dá tempo, antes de 31 de agosto, de fazer o quê? De inserir ali no projeto de LOA para 2021 um crédito orçamentário, um pedido para que essa despesa possa ser executada. Mesma coisa para o crédito extraordinário de despesa X. Se essa despesa, por conta de uma calamidade pública, precisa ser executada com urgência ao longo de 2020, e estamos ainda antes de 31 de agosto de 2020, que é a data limite para envio do PELOA 2021, ainda dá tempo de inserir no próprio PELOA 2021, porque ele ainda não foi encaminhado, uma autorização ou um pedido de autorização para a despesa X. Beleza, pessoal? Agora, a coisa vai mudar de figura se eu precisar, por exemplo, de um crédito especial para uma despesa M, e essa necessidade ocorreu após esse prazo de 31 de agosto. Porque agora o projeto já não está mais na minha mão, chefe do executivo. Esse projeto já está tramitando dentro do parlamento. Os meus graus de liberdade reduziram-se drasticamente. Se eu precisar também de um crédito extraordinário para uma despesa Z, no valor de 800, a mesmíssima coisa. E aí eu me deparo com a seguinte situação. E se no ano de 2021 ainda for necessário executar a despesa M e a despesa Z? Como é que eu ficaria se a minha chance de alterar, evidentemente que há essa possibilidade, a Constituição prevê essa possibilidade, mas a chance de alterar o PELOA 2021, que está tramitando no Congresso, é menor do que se ele estivesse ainda de minha posse antes do dia 31 de agosto. Joia? Então, o que eu faço? O que foi que a Constituição nos trouxe de maneira muito inteligente em relação a essa situação dos créditos especiais extraordinários aprovados após o dia 31 de agosto, ou seja, nos últimos 4 meses do exercício? Né? Porque eles vão valer até o final de 2020. Iniciaremos 2021 sem essas autorizações e talvez ainda com a necessidade de fazer esses gastos no mês de janeiro e fevereiro. O que a Constituição falou? Bora, vamos imaginar que agora eu já esteja com a LOA de 2021 aprovada. E dentro da LOA de 2021, percebam que eu não tenho a despesa M e a despesa Z. Eu só tenho a despesa A, E, F e X. Tanto é que as minhas receitas estão totalmente ocupadas por essas dotações aqui. Tá? Mas, lá em 2020, eu havia aberto um crédito especial da despesa M nos últimos 4 meses do exercício e havia aberto o crédito extraordinário de despesa Z também nos últimos 4 meses do exercício. Vamos imaginar que para essa despesa M,
dos R$ 1.000, eu já tenha executado 800. Depois a gente vai ver o que é executar o orçamento. Qual é o ato que, ao ser executado e realizado, me diz que aquela despesa já foi realizada? A gente vai ver que esse ato chama-se empenho, mas isso fica para uma outra ocasião, né? Esse valor utilizado, ou seja, esse valor utilizado, o valor de 800, é o montante da dotação que eu inseri lá em 2020 via crédito especial, que já usei. Agora eu tenho um saldo aqui ainda não utilizado de quanto? De 200. Então, vou chegar, por hipótese, a minha premissa é essa, vou chegar no final de 2020, tendo utilizado em relação à despesa M apenas 800. Eu ainda tenho 200 de saldo, que é o meu valor não empenhado. Ou seja, uma autorização que me foi concedida pelo parlamento, mas que no final de 2020 eu ainda não utilizei e que sentirei a necessidade de utilizá-la ao longo de 2021. Como é que eu vou fazer se não deu tempo de incluí-la na LOA de 2021 no processo legislativo normal? Né? Mesmíssima coisa, se eu só utilizei da despesa Z 300, porque esse é o valor que eu empenhei, e eu tenho 500 de saldo, porque esse é o valor não empenhado, e esse saldo de 500, vou chegar no final de 2020, eu não utilizei, e ainda perdura aquela situação de calamidade que me faz executar essa despesa Z, o que é que eu poderia fazer, já que o Congresso em janeiro está fechado? Né? A Constituição falou o seguinte, que esse saldo aqui não utilizado poderá ser reaberto e, nesse caso, lembram-se dessa expressão lá na Constituição, será incorporada ao orçamento. Então, o meu orçamento, por um simples decreto do chefe do Executivo, passará a conter agora a despesa Z no valor de 200 e a receita no valor de 30.200. E aquela despesa Z, que ainda havia um saldo de 500, será também incorporada ao orçamento e a minha receita passará a ser 30.700. E agora, essa despesa M poderá ser executada até o final de 2021. Percebam uma coisa, não estou falando que agora essa autorização vale por um período superior a um ano. Não. Aquela autorização continuava valendo até o final de 2020. Morreu no final de 2020, mas por um decreto, a despesa M foi ressuscitada no início de 2021, incorporada automaticamente ao orçamento no seu montante respectivo de saldo, ou seja, 200, e também poderá ser executado ao longo de 2021. Mesmíssima coisa para a despesa Z, que foi inserida via crédito extraordinário. Mas muita gente chama isso como uma exceção ao princípio da anualidade. Beleza? Que é justamente isso daí. As autorizações, como vale para um período limitado de tempo, agora elas vão poder valer o quê? Por um período superior. Porque aquele crédito especial e o crédito extraordinário de despesa Z vão valer agora até o final do ano que vem. Beleza, pessoal? Só para a gente terminar o assunto, princípio da anualidade, para que ele não fique aqui misturado com outro princípio, também chamado de anualidade, só que utilizado lá no âmbito do direito tributário, né? A gente precisa diferenciar. Cuidado, anualidade tributária não tem nada a ver com anualidade orçamentária. A anualidade tributária sequer existe no nosso ordenamento jurídico, mas é bom a gente fazer essa diferença, tá bom? Vamos lá. O que é a anualidade orçamentária? Nós já vimos que era autorização por um período limitado de tempo. O que é a anualidade tributária? A anualidade tributária é o seguinte, existia uma regra que dizia que nenhum tributo poderia ser cobrado, veja que não estou falando de ser instituído. Você instituiria o tributo, mas ele não poderia ser cobrado sem que tal cobrança, ou seja, o ato de cobrar, tivesse sido previamente autorizado para aquele exercício. Então, e essa autorização era dada pela lei orçamentária. Vou explicar de maneira bem clara. Existe um conjunto de regras que você precisa observar para instituir um tributo. Joia?
princípio da legalidade, da anterioridade e por aí afora. Existia uma regra que você precisava observar para cobrar os tributos. Isso existia nas constituições lá de trás, que era o chamado princípio da anualidade tributária. E, de acordo com esse princípio, você não poderia cobrar o tributo se a autorização para cobrar esse tributo não tivesse sido inserida dentro da lei orçamentária. Então, o orçamento, ele não só estimava a receita, mas ele também autorizava a cobrança de determinado tributo. Então, vamos imaginar que um tributo foi criado em 2012 e que temos aqui a LOA de 2013 e você faz a seguinte pergunta: será que a minha lei orçamentária anual de 2013 autorizou a cobrança daquele tributo criado em 2012? Se ela não havia autorizado, você pode cobrar? A resposta é o quê? Não, não pode cobrar. Se a LOA de 2014 autorizou a cobrança, você pode cobrar? Pode, em 2014. Por isso que ela é chamada de anualidade tributária. Se ela autorizou em 2015, não, você não poderia cobrar em 2015. Beleza, pessoal? Agora, isso daí não tem nada a ver com anualidade orçamentária. Olha, a Constituição de 46 dizia, ó, nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária. Joia, pessoal? Então, essa é a diferença entre o quê? Entre o princípio da anualidade tributária e da anualidade orçamentária, que inclusive numa emenda de 65, ó, ressalvado o disposto no artigo 26 e seus parágrafos, ficam revogados ou substituídos pelas disposições desta emenda o parágrafo 34 do artigo 141 da Constituição, que era justamente aquele lá que nós acabamos de ler. E aí veio o artigo 150 no parágrafo 29, com a mesmíssima redação: nenhum tributo será exigido ou cobrado em cada exercício sem prévia autorização na lei orçamentária. Isso permaneceu na Constituição de 69, vocês podem ler ali, ó, em cada exercício sem que a lei houver instituído ou aumentado, esteja antes do início do exercício financeiro. Joinha? E na Constituição você não tem mais isso, de 88. Beleza? Bem, resumo da ópera. A anualidade tributária não existe no nosso orçamento, no nosso ordenamento jurídico e, portanto, é bom que você lembre disso. Não confunda com a anualidade orçamentária. E por aqui a gente termina essa aula que tratou de créditos orçamentários, os conceitos atinentes à matéria e de princípio da anualidade, suas regras e exceções. Beleza, pessoal? Um abraço, bons estudos a todos. Dávila, muito obrigado. E eu queria aproveitar para perguntar se dessa vez posso deixar uma perguntinha aí, porque você tocou num assunto que eu queria ouvir a sua opinião. Você sabe que essa questão aí da anualidade, os estudos de direito financeiro, eles estão achando que isso tem que ser revisto, porque a maior parte dos contratos das obras públicas, elas superam a anualidade, ou não coincidem com o exercício financeiro. Então, dizem que isso já está prejudicando a gestão, né? O princípio da anualidade está prejudicando a gestão por várias razões, né? Você sabe lá de problema de gastos de final do ano, uma série de coisas. Mas o fato é que estão querendo, e isso está até no projeto de lei de qualidade fiscal, tentar adotar algum mecanismo que alguns textos de direito orçamentário de outros países estão chamando de dotação carry-over, né? Ou seja, você poderia fazer um crédito que passasse para o orçamento. Então, trazendo a ideia de rever essa ideia, de fazer com que a anualidade passe a ser interpretada em consonância com a plurianualidade, que hoje é mais, digamos, coerente com uma boa parte da gestão. E, inclusive, a emenda 102, que foi uma dessas últimas que nós tivemos, ela instituiu o parágrafo 14 e colocou lá o seguinte, né? A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Aí a questão que eu coloco é o seguinte: você acha realmente que está
havendo necessidade de uma revisão? Que tipo de forma nós poderíamos ter de resolver esse problema e de adaptar a gestão orçamentária para essa anualidade que muitas vezes ela está causando problemas, embora seja necessária, porque você precisa de um período para poder fazer o orçamento cumprir as suas funções. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bem, professor, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o orçamento chegou num nível tal em que praticamente ele é todo plurianual, né? Se você pegar o conjunto de despesas obrigatórias, o que elas são na realidade? Né? Elas são pior do que isso, né? É um conjunto de despesas que, mesmo fora do orçamento, você sabe que vai ter que executá-las. Então, despesa com pessoal é uma despesa plurianual, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar esses conceitos, essas definições que parecem que elas já estão devidamente acomodadas, mas que no lançar dessa carruagem, dessa carroça, as melancias vão se ajeitando de uma maneira distinta. Eu vou voltar, eu não vou deixar de responder essa pergunta não, mas fazendo outra aqui. Será que as despesas com o pessoal são realmente despesas de caráter obrigatório? Né? A gente está vivendo uma época de uma salada no âmbito do direito financeiro gigantesca, com decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, que às vezes parece que são tomadas mais para dar uma resposta imediata a uma situação do que como se fosse uma resposta que a gente espera de alguém que está interpretando efetivamente a Constituição. Será que quando o Supremo fala, por exemplo, que o salário de um servidor público não pode sofrer redução, ele estaria correto? É constitucionalmente compatível você, no âmbito de uma pandemia que metade da sociedade está sem emprego e fonte de renda e está tendo que sair para se contaminar, para correr atrás do seu sustento, né? E, ao mesmo tempo, você bancar, sustentar via tributos a outra metade da população que está em casa, em quarentena, sem sofrer qualquer tipo de restrição, sequer nem correr o risco porque está com seu salário protegido todo mês, eu não sei se isso é compatível. Mas voltando à questão anterior, o que nós vimos ao longo do tempo, e eu orientei 2 trabalhos de monografia de uma pós-graduação, 2 alunos, que falavam um sobre renúncia de receita, outro sobre despesa obrigatória de caráter continuado. A lei de responsabilidade fiscal, para mim, trouxe de maneira muito clara dispositivos que, se bem empregados, poderiam impedir esse crescimento absurdo de renúncia e de despesa obrigatória de caráter continuado. Mas esses trabalhos que foram feitos comprovaram de uma maneira muito simples, né, ao analisar cada medida provisória que foi editada, que em mais de 90% dos casos não foram observadas as condicionantes do artigo 14 e 17 da LRF. Então a gente chegou a uma situação, e não foi por acaso, né, mas foi por descumprimento de regras, em que o orçamento quase que total, 95%, quase 100% do orçamento nada mais é do que preencher um cheque para pagar uma conta que já está dada, né? E cada vez mais você tem menos espaço para as despesas discricionárias e despesas, por exemplo, associadas a esses investimentos de caráter plurianual, né? Então, eu não sei se a gente resolve essa questão dos investimentos de caráter plurianual colocando, por exemplo, na Constituição que agora existirá uma lei orçamentária anual para as despesas de caráter anual e uma lei orçamentária plurianual para investimentos plurianuais, porque isso não vai adiantar nada, porque simplesmente esgotaram-se os recursos. A capacidade que a sociedade tem de bancar um Estado que tem 95% das suas receitas comprometidas com despesas obrigatórias, acabou. Então, eu acho, agora, falando especificamente desse tema, eu acho que o caráter plurianual de uma despesa, de um investimento, poderia estar sendo pensado no plano plurianual.
Se nós trouxermos para dentro do orçamento despesas autorizando gastos plurianuais, né, sem que esses gastos tenham sido previamente pensados no PPA, e o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição, fala que nenhum investimento que ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem inserir na LOA, sob pena de crime de responsabilidade, né? Então, a própria Constituição já traz essa preocupação. Por que a gente, então, não pensa o PPA de maneira efetiva, simplifica o PPA, dá a ele esse caráter de planejamento estratégico plurianual, né? Você traz isso um pouco mais próximo do processo legislativo, desde a elaboração da lei orçamentária até a sua execução, para que ela espelhe o que foi planejado. Será que alterar uma norma na Constituição ou colocar isso numa lei complementar é o que vai resolver o problema? Eu acredito que não. Eu estou repleto de exemplos de normas que foram escritas que não serviram para nada. Citei duas agora, o artigo 14 e 17 da LRF, foram muito bem escritos e não serviram para nada, porque hoje a gente está com renúncias estratosféricas e despesas obrigatórias que ocupam o orçamento inteiro. Agora, precisamos pensar num orçamento com caráter mais plurianual? Sim. Né? Cada vez mais o Estado, e por essência nas finanças públicas, você passa para o Estado aqueles dispêndios volumosos, que por sua característica também são plurianuais. Então eu acho que natural você pensar isso. Agora, resolver isso por intermédio de orçamentos plurianuais não resolve. Tem que trabalhar efetivamente, tem que trabalhar com o spending review. Vamos rever as despesas. Eu não tenho dúvida que o ano que vem a gente vai ter que rever as despesas com o servidor, vamos ter que rever de novo despesa com aposentadoria, porque ninguém suporta carregar o Estado com esse peso. Eu acho que se você tiver, por exemplo, um ente federado que está no limite da sua despesa de pessoal, isso em si não é problema, não é um indicador ruim, certo? Desde que esse montante não represente no todo algo muito grande. Porque se 60% da receita corrente líquida estiver sendo ocupada com despesa de pessoal e 60% da receita corrente líquida for nada perto do PIB, ótimo. Tá certo? É sinal que você está usando de maneira muito eficiente os recursos que são dados ao Estado. Eu não quero dar 100 para o Estado usar 20, por que ele vai fazer com os outros 80? Então, a gente chegou numa situação em que a gente precisa pensar, eu acho que as finanças públicas por inteiro novamente. Porque não foi por falta de regra. Foi fiscal que a gente chegou a esse ponto. Tá? É isso aí. Obrigado, Dávila. Olha, agradeço muito, mas esse pequeno encompridamento aí da sua aula acho que foi importante, porque você tocou nesse assunto que o direito financeiro cuida com muita precisão da questão da anualidade e diretamente ligado a isso os créditos orçamentários, mas é bom o aluno que assistir essa aula saber dessa questão que está permeando os estudos de direito financeiro, ou seja, já não estão achando que a anualidade atende mais às necessidades, por conta de todas essas coisas que foram ditas. E estão precisando querer arrumar uma solução para isso. Então, acho que é bom que os alunos que assistam essa aula pensem nisso, entendam o que é a anualidade, entendam o que é o crédito orçamentário, mas saibam que a realidade está tentando ver como vai lidar com isso daí. Né? Talvez isso tenha que passar por uma evolução. A gente vê muita discussão a respeito de como fazer esses ajustes para poder adaptar essa nova realidade, que parece ser muito mais uma realidade que exige uma plurianualidade do que uma anualidade estrita. Né? Então, acho que foi um complemento excelente, concordo com tudo que você disse, e eu agradeço muito. Os fatos, né, professor? Oi? Os fatos vão fazer com que a gente reveja o setor público. Não tem, a realidade não tem jeito. Em economia, não tem nada que aconteça sem um custo. E se eu estou hoje aqui na minha casa, né, podendo fazer essa live com a cabeça tranquila, é porque eu tenho um país inteiro que está trabalhando para me sustentar.
E essa é uma realidade Exatamente. que pode funcionar por um período, mas não funciona para o resto da vida. E uma hora a conta vai chegar. E que as pessoas que são mais razoáveis, elas precisam entender que quanto antes essa conta chegar, melhor. Porque na hora que a conta chegar, ninguém vai ficar pensando duas vezes antes de enfiar a goela abaixo a realidade que eles estão aguentando já há um bom tempo. E isso é muito bom, porque aqueles que pensam apenas sobre o aspecto jurídico esquecem que a economia, né, muitas vezes, ela supera em força as normas jurídicas. Não adianta você colocar normas estanques se a realidade é diferente disso daí. Então, isso é uma coisa importante para se refletir, e o direito financeiro tem que acomodar isso, se adaptar a isso e estabelecer normas adequadas para regular essa situação. Acho que o direito financeiro ele é o grande responsável justamente por fazer esse gerenciamento de um fato da realidade, que são os fatos econômicos, e fazer com que as normas se adaptem a esses fatos e saibam regular esses fatos de modo a não contrariá-los e nem violá-los, né? Então, eu vou me permitir estender mais um pouquinho. Eu passei de 2004 a 2012, de 2004 a 2016 no Tribunal de Contas da União, e estou na Câmara desde 2016 até hoje. O que eu percebo é o seguinte, é que a gente passou um período muito grande de relativização das normas de direito financeiro. De uma hora para outra, tudo era permitido, tudo ficou relativo. Não tivemos mais nenhuma ponta firme, vamos dizer assim. Tudo igual prego no sabão. E, em função disso, o orçamento deixou de ser um instrumento de autorização de gasto para ser um instrumento de reconhecimento de obrigações já constituídas. E isso evidencia de maneira clara, na minha opinião, uma captura do Estado por um conjunto de áreas da sociedade, né? Seja os empresários ou determinados grupos de funcionalismo e por aí afora. E se essas pessoas não se atentarem para o fato de que uma hora a sociedade vai verificar que não precisa mais dessas pessoas, né, a coisa vai ficar ruim. Então, não adianta nada, não vai adiantar nada. Exatamente. Dávila, muito obrigado. Seu conhecimento, seu didatismo permite que qualquer um entenda direito financeiro e pela sua aula, ainda o direito financeiro fica acrescentado de uma informação mais contábil e administrativa que enriquece muito e facilita muito a compreensão dos alunos. Mesmo os alunos de direito, da área de humanas, aí vão conseguir ter os seus conhecimentos ampliados com a facilidade que você dá quando trata desses conceitos que envolvem mais a contabilidade pública e a administração. Então, muito obrigado por mais essa colaboração e haverá outras. Até a próxima aula. A próxima aula vamos voltar com princípios orçamentários e aproveitando do tema para tratar de outros conceitos relacionados ao orçamento.